Olá, turma, como vocês estão? Ai, ai, eu peço problema se tiver com alguns probleminhas de áudio. O microfone decidiu dar um pouquinho de pau hoje, assim. Mas vamos lá. Hoje é bem simples, assim. Eu só quero falar um pouco sobre pintura de textura aqui, sabe? Então, olha só, quando você trabalha com uma tablet para pintar, é importante usar esses gizmos aqui. Então, vamos passar por eles rapidinho. Essa mãozinha, ela dá esse movimento da view, ela move a tela, sabe? Esse aqui é o zoom. Você segura e ele controla o zoom da imagem que você está trabalhando. Eu já estou na de textura, de pintura de textura, modo de pintura de textura. Esse aqui muda para o camera view. Como eu estou sem câmera, ele não vai fazer isso, né? Esse muda de orto para perspectiva e esse aqui mexe os eixos da tela para poder trabalhar um pouco mais fácil na hora de pintar. Lembrando que você pode ainda usar o teclado mais, né, menos esses botões à vontade. Então eu vou sumir com o rig aqui. E ó, tá dando pra pintar, né? Então beleza. No momento eu tô pintando só a personagem, como vocês podem ver. Meu objeto selecionado é ela. Algumas coisas interessantes para saber do modo de pintura. Primeira coisa é esse aqui, ó. Esse botãozinho que é o modo de seleção de face. Ele te permite selecionar faces específicas. Então agora, ó, não tem nada selecionado, tá vendo? Se eu apertar C, por exemplo, eu posso selecionar algumas faces, sabe? E agora, por exemplo, se eu pintar, eu vou pintar só nessas faces. As outras não estarão pintadas. Então isso aqui é legal quando você quer, por exemplo, pintar só uma parte específica sem ter que se preocupar com as outras, sabe? É um jeito interessante de fazer isso. Outra coisa é esse aqui decide qual mapa você está pintando em cima. Né? Eu estou pintando em cima do diffuse mesmo. Você pode pôr save all images depois e tudo mais. E aqui a gente tem as nossas opções básicas de pintura. Pincel é o pincel. Ele é um pincel, né? O soften, vamos lá, deixa eu mostrar. Vamos só pincel um pouco. Pincel a gente tem aqui algumas coisas interessantes, né? Você tem, por exemplo, essas informações que é o raio, tamanho do meu pincel, que eu também posso mexer, vou fazer em preto, com F. Apertando F e movendo minha caneta pela tablet sem encostar ela nela, eu mudo o tamanho do pincel. A mesma coisa funciona com o mouse. Você aperta F, mexe o mouse e depois você clica para decidir o tamanho que você quer que fica. E outra é a força. A força, se eu deixar mais fraco, vai deixar o meu pincel mais fraco. Como é que eu mexo com a força? Shift F. Tá vendo aqui, ó, 1 é a força máxima, 0 é a força mínima. Vou deixar na máxima. E aí, eu consigo pintar na máxima. Ok. Esses outros dois botões são: o primeiro é valor unificado. Quer dizer que se eu usar brushes diferentes, né, fizer brushes de textura diferentes, eles vão usar todos os mesmos tamanhos, sabe? Sempre o mesmo tamanho. Eu posso desligar. Não tem, eu prefiro deixar ligado. E outra coisa é força. Desculpa, força não. Outra coisa é o pressão. Se vai usar a pressão da tablet. Então, por exemplo, eu vou usar a pressão da tablet para tamanho, mas não para força. Então agora quando eu desenhar, ela vai deixar o tamanho que eu quero, mas de acordo com a minha pressão na caneta, ela desenha mais grosso ou mais fino. Se eu ligar os dois juntos, quanto mais fraco eu desenhar, opa, desliguei os dois, né? Se eu ligar os dois juntos,
funciona igual pincel, assim. Geralmente eu gosto de deixar a força mais definida, sabe? Mas eu não gosto de deixar ela em 100 não, eu deixo geralmente por aqui assim, que aí eu vou controlando isso para desenhar. Outra coisa interessante que a gente tem é o nosso Color Picker. Color Picker no Blender você faz com a letra S. Você aperta S e ele vai e seleciona essa cor que tiver embaixo. E ela fica imediatamente selecionada. Se você apertar S e clicar, ele não seleciona. Ele manda para sua paleta de cor. Tá vendo? Se não tiver nenhuma cor na paleta, você aperta mais, ele vai gerar a cor principal que está aqui. O X troca a cor, né? Vamos deixar essa aqui escura para dar para ver. Então você tem esse controlezinho aqui. Isso funciona para os dois lados. E algumas outras questões interessantes de aprender é que você pode, por exemplo, pintar com textura, né? Então eu posso, por exemplo, gerar uma nova textura aqui. Normalmente ela está na textura preta. Eu posso vir aqui embaixo e decidir qual textura usar. Eu posso abrir um pincel com alfa e tudo mais. Eu posso até mesmo usar uma que seja lá, Clouds, por exemplo. Agora eu estou pintando com textura, né? Cadê o meu pincel de novo? Tá aqui. Eu posso usar como textura. Vamos pôr uma cor vermelha para vocês enxergarem melhor. Então, o que for branco, ele vai pôr cor. O que for preto, vai continuar preto, sabe? Ou eu posso usar como máscara de textura. Vamos usar essa aqui mesma. Agora é o contrário. O que for branco, ele vai pôr cor. O que for preto, ele vai deixar transparente. Ok? Isso significa que na de textura aqui, o que for colorido, ele vai usar a cor da textura original. Então, se fizer, por exemplo, um decalque, quiser pôr um desenho seu, só uma logo e clicar e marcar, você usa textura. Se quiser usar um pincel com PNG, transparência, para poder gerar uma forma de desenhar, você usa máscara de textura. Eu não vou usar nenhum. Outra coisa interessante é o stroke. Stroke é o método de pincelada que você tem à sua disposição, sabe? No caso aqui, o spacing é distanciamento entre cada pincelada. Se eu subir isso aqui, tá vendo que virou um tanto de pontinho? Basicamente é a distância que eu estou fazendo que ele marca o pincel. Então ele tá, ó, a cada andada ele tá usando 289% de distância do pincel. Vamos voltar para 10 aqui, que é melhor. Agora não temos esse problema mais. Eu posso fazer isso com pressão também. Então quanto mais eu pressiono, mais afeta, mas é meio difícil de perceber quando o space está bem baixo assim. Eu não mexeria tanto com o space não. Eu acho que é um negócio melhor deixar em básico assim. Você pode usar jitter, que é espalhamento, né? Vamos deixar menor um pouco. Ele pode ser legal para fazer alguns efeitos e tudo mais. Geralmente eu gosto das minhas coisas não espalhadas. E você pode usar estabilizar o stroke, que ele gera esse controlador de curva aqui, que para quem não sabe desenhar é uma mão na roda. Só que você perde um pouco a beleza do controle de pressão, né? Fica tudo mais ou menos do mesmo tamanho. E tem o input samples, que é sabe quando você mexe tão rápido que fica quadradão, tá vendo? Que as curvas estão quadradas. Em vez de fazer uma
curva bonitinha, elas estão marcadonas, é porque você tá pondo input rápido demais pro Blender entender. Se você sobe isso aqui, mesmo que você passe o pincel rápido, ele tende a manter a curva mais bem definida, só que fica mais pesado. Eu geralmente trabalho com input sample de 2 mesmo, assim. Além de space, a gente tem outros métodos. A gente tem o dot, que é pontinhos. A gente tem o drag dot, que é quando você tem, por exemplo, uma imagem que você quer que fique marcada exatamente, sabe? Você só escolhe onde ela fica, solta e ela vai ficar marcadinha. Você tem o space, que é aquele normal. O airbrush, que é tipo um dots com variação de tamanho. O ancorado, que você vai segura e ele aumenta e diminui de tamanho. Pode aumentar e diminuir. A linha, tuf, tuf, né? Nada bem exatamente o que vocês esperavam que seja mesmo. Mesmos inputs que você pode mudar no Space. E a curva? A curva, ela é bem legal. Você tem que clicar com o botão direito para gerar ela, sabe? Aí você vai girando esses pontos. Você pode mexer e controlar essa curva. Parará. Você aperta Enter e clica. Você gera isso aqui. Seleciona tudo e deleta. Para sair da curva. A curva dá pra fazer umas coisas bem interessantes também. Ela é especialmente boa para quem gosta de. Quer fazer uns efeitos no mouse, por exemplo, sabe? Que não tem muito costume de desenhar e tudo mais, ela pode ser uma mão na roda. Na tablet ela é meio ruim de trabalhar, mas no mouse ela é gostosa. Além do stroke, a gente tem fall off. Fall off é basicamente a ponta do seu pincel. Tá vendo que o meu pincel ele é suave na ponta e duro dentro? Então, quanto mais para a esquerda, mais centro do pincel, quanto mais para a direita, mais a ponta. Quanto mais para cima, mais cor. Quanto mais para baixo, menos cor. Então, por exemplo, olha esse aqui, como que ele é parecido, mas tá vendo que tá um pouquinho diferente, que tá mais dura a bordinha, né? Fica o pincel mais gostosinho de trabalhar. Esse aqui vai ser parecido, esse aqui não é o contrário, é bem suave, tá vendo? Eu pessoalmente, eu gosto de ter minha própria curva. Então o que que eu faço? Toda vez que eu vou desenhar no Blender, eu faço pra mim novo pincel. Então aqui eu tenho Text Draw. Esse aqui vai chamar 0. Não, vai chamar 1 linha. E esse outro aqui vai chamar 2 cor. O cor é um termo errado. Vamos chamar ele de 2 soft. Ok? 1 linha, 2 soft. Se quiser, a gente pode até chamar esse aqui de, em vez de 1 linha, um hard. Por que eu pus 1 e 2? Para eles aparecerem primeiro. Então eu vou primeiro montar esse linha. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu seleciono esse botão aqui, que é o último, que deixa retão em cima. Durão, tá vendo? Puxo um pouquinho para trás aqui. Né? Só um pouquinho para trás aqui. E marco mais um ponto. Pego esse aqui do meio, vou nessa setinha e mudo para vetor. E subo ela até quase lá em cima. Vou deixar só esse triangulinho aqui sobrando, sabe? Isso vai deixar uma borda bem durinha de trabalhar, mas ela fica pouco pixelada na ponta, que eu acho meio
ideal, assim. Ela tem um pouquinho de pixelamento, que aqui é de acordo com os pixels mesmo da coisa, mas não é muito, não. Eu posso puxar sempre um pouquinho para trás se eu quiser. Menos mal que eu já acho demais aqui. Que eu já acho também muito pouco ainda. Eu gosto realmente por aqui. No meio do último quadrado aqui, eu acho que a gente tem um resultado bom. E pro soft, mesma coisa, só que eu vou descer essa linha daqui, ó, até lá embaixo. E essa aqui eu vou descer até metade do primeiro quadrado. Então eu tô com um pincel super soft, tá vendo? Que ele é ótimo para fazer misturas de cor, assim. A suavidade dele é mais fácil de trabalhar com isso. Então com esses dois pincéis dá pra brincar bastante. Eu não vou realmente mostrar técnicas de pintura nem nada não, porque não é o ponto muito dessa aula nesse momento. É mais entender o que você consegue usar o Blender pra pintar em 3D. Então esses dois pincéis, eu acho que eles já resolvem muita coisa. Outra coisa que é legal de lembrar quando estiver pintando é o botão de simetria. O botão de simetria ele vai garantir que a sua pintura é bem simétrica, né? Então, deixa eu ir pro hard aqui. Se o seu modelo for simétrico, mesmo que você tenha as texturas não empilhadas, dá pra vir e fazer uma festa, sabe? Então, por exemplo, isso é bom pra fazer. Tá com vergonhinha agora. Vamos pra ela com vergonha. Sabe? Dá pra você fazer esses controles com um pouco de mais facilidade, assim. Então, por exemplo, se eu fosse pintar ela aqui, eu provavelmente ia pintar, por exemplo, essa camisa primeiro. Eu ia pintar sem simetria. E usar uma cor cinza escura para fazer as faixas da camisa. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o 3D. Eu dou até Ctrl espaço aqui. Eu gosto de usar o 3D para marcar a parte que eu acho importante marcar, sabe? Tipo, onde que eu quero que tal coisa esteja. Agora eu posso pôr ela, por exemplo, aqui de lado. E continuando, sabe? Eu só marco mesmo, assim. Sem muita preocupação. De como vai ficar. Eu vou marcando, parará, parará. Então, com essas linhas marcadas, eu consigo agora vir. Ah, uma coisa, às vezes é muito mais fácil fazer com cor flat. Porque você enxerga bem o que você está fazendo, sabe? Ah, mas aí ficou difícil enxergar o objeto em si. Aí você vem e liga a geometria em wireframe. Tá.
com isso aqui, eu uso 3D para enxergar, fazer a marca base, sabe? Então, por exemplo, eu sei que agora eu quero que isso aqui tenha essa cor. Aí a cor aparece aqui, ó, também, ó. Então isso aqui eu quero que seja mais cor de pele mesmo, sabe? O... Vamos pegar essa cor aqui de novo. Tá X, pá, 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 pá. Vai marcando aqui. E aí eu posso vir e eu começar a delimitar o nível de detalhamento por aqui, direto no 3D. Ou eu posso vir e delimitar por aqui, no espaço 2D. Porque como eu já fiz a minha delimitação principal, eu consigo garantir que a minha leitura está correta, né? Mas eu geralmente prefiro fazer direto no 3D mesmo. E eu vou só pintando por cima, tirando e pondo, tirando e pondo, tirando e pondo. E esse é um processo bem básico e funcional para pensar a textura, sabe? Adiciona, retira. Adiciona, retira. Elas vão ganhando os formatos. Principalmente na medida que você vai distanciando, o negócio vai começando a tomar formato, assim, sabe? Opa, cliquei em Matcap sem querer, queria estúdio. Aí se você... Lembra que você pode sempre sair, tirar o Herói Frame e ver como que vai ficando e tal. Então, depois eu vou acabar pintando isso com calma. Mas igual a espada aqui, a espada eu acho que eu preferiria trabalhar com ela só por aqui. Especialmente nesses pedacinhos, sabe? Tipo, vou escurecer um pouquinho isso aqui. Retomar um pouco esse controle aqui, sabe? Só que essas junções são muito feias. Então eu provavelmente iria na espada em si. Então vamos mudar para o modo objeto. Vamos selecionar essa espada aqui. E vamos mudar para o modo Texture Paint. Vamos vir para o local dela. Que fica mais fácil de trabalhar um pouco. Eu provavelmente viria, por exemplo, essas partes aqui que deram probleminha de textura. E agora eu ajusto por aqui mesmo. Sabe? Então, parte desse problema que tá dando aqui é a forma preguiçosa que eu abri o V. Que não tem espaço pra ter leitura o suficiente, sabe? Eu tinha que ter aberto mais esse espaço. Não existe pixel o suficiente aqui pra funcionar. Então eu tinha que vir e pegar esse V e puxar para os lados e abrir para dar essa leitura correta. É um problema que eu reparei agora que está me causando dor de cabeça. Talvez eu corrija na versão final. Dito isso, se esse negócio não fosse nem um pouco visível, eu meio que não tô nem aí não. Eu vou só seguir o baile. Sabe, não vou me dar essa dor de cabeça não.
Vou só fazer. Eu faço isso aqui, ó. Eu faço as manchas. Faço meio solto assim. E depois eu ajusto essas manchas. Vamos voltar pro flat, tava mais bonitinho. Ajusto essas manchas pra ficar mais visível, sabe? E aí você pode vir e brincar com essas beiradas. Brincar com os detalhes todos, fazer as manchinhas. Se você quiser, você pode vir e ajustar esses pedacinhos aqui, deixar eles mais rachadinhos, né? Pode fazer um corte maior se você quiser. E ir montando como você quiser. Seu rolê, assim. Mas basicamente o que eu queria mostrar é essa estrutura básica para pintura, sabe? Essa composição, assim. Ela ajuda e deixa muito fácil. Mas o processo de pintar mesmo é tempo. Se eu conseguir um tempinho, eu faço um timeline de eu pintando ela, mas eu acho improvável que eu consiga esse tempo agora no final do semestre, porque eu estou numa semana de mudança. Mas eu só queria que vocês tivessem isso de novo. Eu não queria passar isso antes da entrega, porque eu estou olhando primeiro a abertura de UV. E igual vocês viram aqui, não cometam esse tipo de erro. Erro é muito forte, né? De novo, se meu boneco fosse visto sempre desse ângulo aqui assim, não precisa ser perfeita essa textura, abertura de UV aqui. Ninguém vai ver, sabe? Mas se for algo que talvez tenha um zoomzão, então aí pode ser que seja interessante vir o V-Editing. Vir nesses ads aqui, ó. E puxar eles um pouquinho, sabe? Você vem aqui, vem aqui, vem aqui. Puxa um pouquinho. Talvez até mais, dependendo. Pra te dar uma leiturinha melhor ainda. Sabe? Talvez até mais. É. Tem que tomar cuidado porque tem alguns ads que são o mesmo dos dois lados, né? Então, você tem que escolher qual lado que vai ter a textura. Porque eles compartilham o mesmo corte, vamos dizer assim. A mesma coisa acontece aqui, por exemplo. Se eu puxar, ele vai entrar um pouquinho para dentro, né? Deixa eu só ver um negócio aqui, vou pôr o ponto mediano. Eu posso escalar em X com ponto mediano, que eles entram para dentro aqui, ó. E esse aqui eu posso escalar em X também para fora. E aí você fala, não, mas ficou horrível e tudo mais assim. Ficou. De fato ficou. Mas agora, se eu quiser pintar esse pedaço aqui e retrabalhar essa textura pra... Cadê o preto? Pra fazer minhas faixas funcionarem melhor, eu consigo com mais facilidade. Então, às vezes, algumas coisas a gente só descobre depois mesmo, é parte da vida e a gente vai e ajusta depois. Por isso que sobra espaço, sabe? Mas a regra básica de pintura de textura é essa, assim. Aí quem quiser vir, mexer e brincar um pouquinho com o personagem depois, o importante é vocês saberem essas funções, assim. E eu gosto muito desses dois pincéis. Depois eu quero fazer
um timeline de textura sobrar tempo, mas eu já quero que as próximas aulas eu adiante a coisa de modelagem de animal pra vocês verem. Beleza? Um abraço, gente.